Se o Vorcaro abrir a boca, mostrar os seus documentos, mostrar documentos, colaborar, isso pode fazer com que parte da banda podre da República caia, seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. O Vorcaro, que é essa ameaça ambulante, já perdeu o banco. Então, para ele ficar caladinho, precisa indenização. E se você só consegue uma indenização se você botar a culpa no Banco Central. Bota a culpa no Banco Central, diz que o Banco Central está errado, que o Banco Central foi apressado, que o Banco Central teve problemas técnicos. Aí o Vorcaro vai dizer, Vorcaro, fica calmo que você vai ter uma indenização. Este é o cenário, macro cenário. Mas espera lá. Segundo investigadores me relataram. E como o DAPIEV ressaltou também, ninguém entende muito, os operadores de direito, juízes, promotores, etc., por que o caso está no STF, né? Por que foi avocado e está sob sigilo total. Então, assim, é muito preocupante tudo o que está acontecendo, porque há uma grande vontade, isso aí eu acho que o Valdo pode falar também, há uma grande vontade em Brasília de um acordão com indenização. O que está em debate hoje em Brasília não é apenas a situação de um banco ou de um empresário específico. O que chama atenção é o ambiente de insegurança institucional, o sigilo excessivo e as dificuldades de compreensão pública sobre o porquê determinados casos ganham tratamento diferenciado. Há questionamentos legítimos sobre a atuação de órgãos, sobre decisões técnicas, sobre processos que sobem rapidamente para instâncias superiores e sobre negociações que parecem ocorrer longe do conhecimento da sociedade. Tudo isso gera desconfiança, especialmente quando envolve figuras públicas, instituições centrais da República e valores bilionários. É importante deixar claro, investigações ainda estão em andamento, versões são apresentadas por diferentes lados e não há conclusão definitiva, mas o simples fato de tantos pontos permanentes e obscuros reforça a necessidade de transparência, prestação de contas e informação clara para a população. Em uma democracia madura, o cidadão não pode ser mantido no escuro. Questionar não é acusar, questionar é exigir que as instituições funcionem de forma aberta, previsível e republicana. Paula, eu não sei por que tá lá com o Toffoli em sigilo absoluto. Tá no banheiro, tá no bancadinho, tá na bancada ali, do lado do papel higiênico, tem o processo do Vorcaro, do Master, os ultra sigilosos que o Toffoli quis, né? Porque é tão privado, tão restrito o acesso, que tá na bancada do banheiro dele ali, ou no criado mudo do lado da cama. Mas eu acho impressionante você não consegue sentir a hipocrisia da falsa ingenuidade desse fulano aí, que é um negócio surreal. Agora, a gente não sabe, tem um acordão que tá se desenhando. Bichão, tu tá falando de acordo de o quê? De máfia? De quadrilha? Que acordão é esse que você tá falando que não tem nada de republicano nesse acordão e como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Exatamente isso, um acordo de máfia. É o que a gente tem aqui, né, no Brasil, no momento. Algumas máfias disputando poder entre si. Ora, os interesses delas se aliam, como foi no caso do Bolsonaro, né? Essas máfias, esses grupos de poder e de interesse, eles precisavam tirar o Bolsonaro porque o Bolsonaro era realmente um candidato que se propôs a ser antissistema. O que a gente denomina como, quando a gente fala em sistema, o que é? É o petismo, é esses processos sigilosos e totalmente suspeitos que vão parar no STF de uma forma que ninguém sabe, entre aspas, porque no fundo todo mundo sabe o que está acontecendo ali, e o grupo da Faria Lima, porque a gente está falando de mercado financeiro. E aí, Marco, ele relembra uma frase, eu não vou me lembrar agora quem disse, mas que foi na época do Mensalão, de fazer um acordão com o STF, com tudo, para salvar o petismo. E aí o Otávio Guedes fala em eliminar a banda podre do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, em Brasília, no geral. O que seria essa banda podre, na visão do Otávio Guedes? É isso que eu fiquei me perguntando. A banda podre é o Vorcaro e o pessoal do Centrão, dizem que tem galera da direita, da esquerda ali, envolvida nesse caso Master. Aí nós temos a figura de Alexandre de Moraes, que através de um contrato milionário, um contrato totalmente fora dos padrões que o pessoal da advocacia
costuma assinar, para que o escritório da esposa dele representasse o Banco Master. Foi aí que começou, né, nas matérias da Malu Gaspar. E a Malu Gaspar representa um outro tipo, um outro grupo, uma outra parte do que a gente acabou de denominar aqui como máfia, que eu já chego lá. Mas, então, para o Otávio Guedes, a banda podre seria o Master e o Alexandre de Moraes, através desse contrato com o escritório da esposa? Seria essa a banda podre? É a pergunta que eu faço para ele. Nesse caso, há quanto tempo que a gente vem falando que é totalmente imoral e inconcebível que esposas tenham escritórios com causas que serão julgadas pelos seus maridos? Porque não tem como o juiz ser imparcial quando a advogada dorme com ele de noite. É uma coisa que qualquer criança consegue entender, né? Ou seria a banda podre, a outra, a banda da Malu Gaspar? Quem é que tá por trás? Como é que a Malu Gaspar conseguiu esse contrato? Como é que ela conseguiu o aval para publicar esse tipo de coisa no Globo? Ela tá na Globo News, ela tá no Globo, falando sobre Alexandre de Moraes envolvido no Banco Master. Quem é que tá por trás disso? A gente tem algumas pistas, porque a Malu Gaspar, ela trabalhou, inclusive, na revista Piauí, ela tá trabalhando na Globo. A gente sabe que o Itaú também tem muito interesse na queda do Banco Master, mas, principalmente, eu não sou a maior entendedora de mercado financeiro, tá, pessoal? Mas eu li algumas análises de pessoas que eu confio, fui atrás de algumas informações sobre esse caso que está mexendo com o Brasil, e eu sei que o André Esteves, do BTG Pactual, também está por trás disso tudo. E aí a gente começa a fazer várias ligações, porque o André do BTG, o André Esteves do BTG Pactual, também foi um dos empresários brasileiros que foi lá negociar com Trump sobre, não sei se Magnitsky, não sei se queda de tarifas, como é que foi essa negociação, mas dá pra gente cogitar algumas coisas, porque se o BTG Pactual foi até os Estados Unidos negociar uma queda da Magnitsky, ao mesmo tempo que ele quer a queda do Banco Master, será que ele prometeu entregar a cabeça do Alexandre de Moraes? Porque tá muito sintomático isso. Quando caiu a Magnitsky, a sanção Magnitsky ao Alexandre de Moraes, a gente ficou especulando qual teria sido o acordo. Muito se falou em terras raras, se falou no Maduro, que a gente vai conversar sobre isso na próxima pauta, mas se falou também a possibilidade de o Lula soltar a mão do Alexandre de Moraes, porque essa também é uma coisa que eu sempre trago aqui nos meus comentários. O Alexandre de Moraes e o Lula, eles não são amigos, irmãos, camaradas. O Alexandre de Moraes não é uma figura como o Zé Dirceu, que foi fazer treinamento de guerrilha em Cuba e que é um revolucionário. Naquele momento, os interesses dos dois estavam convergindo, mas eles eram comparsas e não amigos. E comparsas, eles avaliam somente seus próprios interesses. No momento em que o interesse dos petistas e dessa ala do Alexandre de Moraes entrassem em divergência, eu não tinha a menor dúvida, tanto é que eu falei diversas vezes que o Lula, sim, colocaria o Alexandre de Moraes na fogueira para não ser ele o queimado. Será? Eu não estou afirmando, eu estou aqui colocando as hipóteses e as coisas que aconteceram e fazendo correlações em cima de análises, né? Não são fatos, eu não tenho informação secreta, mas parece que essa história de entregar a cabeça do Alexandre de Moraes foi colocada na mesa. Até porque já desde 2024, quem lembra lá do Divas da Opressão com a Esté também fala bastante sobre isso, o sistema queria a cabeça do Bolsonaro. Se em troca eles tivessem que entregar a cabeça do Alexandre de Moraes após cumprida a missão, isso não seria difícil para eles. Então a gente tem uma sequência, né, de prisão do Bolsonaro, queda da Magnitsky, esse escândalo do Banco Master, com o BTG Pactual e o Lula tendo todos esses interesses na mesa. Então tá bem interessante essa treta aí, e no meio disso tudo, Marco, eu pego a minha pipoca e fico aqui torcendo pela treta. E o que você falou é interessante, né? Porque as pessoas, a gente não pode ter uma leitura nunca unidimensional. São sempre vários contratos, são sempre vários interesses, e são sempre vários acordos escusos que estão brigando entre eles ali. Então, quando eu vejo uma briga de oligarca e a alta burocracia, eu quero, que nem você falou, eu quero ver o baile. E a gente ganhou esse convite para esse baile, né? E a gente precisa também
empurrar a discussão para o lado certo, porque olha que loucura, o Prerro, meu querido Pedro Pôncio, está em desespero. Master e Viviane Barsi, essa relação deles está incomodando os advogados do Grupo Prerrogativas. A gente vai pegar o vídeo mais para frente para colocar para vocês do Cacai, mas tá maravilhoso isso, do nada. O negócio que tá todo mundo falando há mais de, 10 anos, assim, que já tem aquele cheiro de, sabe aquele cheiro estranho, aquela coisa estranha? Ó, acho que a gente tem o trecho aqui do Cacai. Vamos colocar para o Pedrão. Há mais de 40 anos no Supremo. Um dos problemas graves que nós temos aqui em Brasília, isso é de conhecimento geral, é a agressividade de alguns escritórios que têm parentesco de alguma forma com o ministro do Supremo e do STJ. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Eu me lembro que um colega seu, jornalista, o Policarpo Júnior, que era editor da Veja há 30 anos atrás, quando eu comecei a advocacia, ele estava começando na Veja. E ele me falava que a matéria dos sonhos dele era fazer uma matéria sobre a época Filhos de Ministro. Essa era a matéria. Nunca saiu. Nunca saiu. Essa é uma das coisas mais absurdas do mundo. Quer dizer, não é uma infração ética leve, diminuta, marginal e irrelevante, Pedrão. Isso é uma coisa que existe e vem acontecendo faz algum tempo. O debate em torno desse caso expõe algo ainda maior, a crise de confiança entre sociedade e instituições. Quando decisões relevantes parecem acontecer em ambientes fechados, sob sigilo absoluto e sem explicações acessíveis, o resultado é sempre o mesmo, desconfiança generalizada. Não se trata de afirmar culpados, nem de antecipar julgamentos. Trata-se de reconhecer que o sistema político, financeiro e jurídico precisa explicar melhor suas escolhas. A população tem o direito de entender por que determinados processos avançam, por que outros travam e por que certos temas se tornam sensíveis demais para o debate público. Esse tipo de cenário alimenta narrativas, especulações e tensões. E isso não interessa a ninguém. A melhor resposta sempre será luz, informação objetiva e processos claros, independente de quem esteja envolvido. Sem transparência, o custo é alto. Quem paga é o cidadão comum. Quem vê a economia pressionada, os impostos aumentando e a sensação de que prisões e decisões importantes acontecem longe do alcance. No meio disso tudo, uma coisa precisa ficar clara, não é sobre nomes, é sobre o modelo. Sempre que grandes escândalos surgem, a história se repete. Muito barulho, muita disputa política e, no fim, poucas respostas concretas para quem sustenta o país. Enquanto isso, o cidadão segue pagando a conta, seja por meio de impostos mais altos, inflação, crédito mais caro ou serviços públicos deficientes. Quando decisões bilionárias são discutidas em gabinetes fechados, quem está fora desse círculo sente o impacto no bolso. Por isso, acompanhar, questionar e exigir explicações não é radicalismo, é cidadania. Informação é a única ferramenta que equilibra o jogo entre o poder e a sociedade. Entender o que está acontecendo separa fatos de opiniões e não aceita versões prontas e, no mínimo, para quem quer um país mais justo, mais transparente e menos refém de acordo com o que ninguém vê, mas todos acabam pagando.